A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, Senhor, que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, né? Curta, compartilhe, comente, é sempre bom interagir com o canal. Lembrando que estamos no livro de Ezequiel, o profeta do Senhor, e ele era um profeta na época de Judá, né? Na época do rei Zedequias, que o povo estava se rebelando contra o Senhor, né? Que o povo estava profanando o templo do Senhor, seguindo a outros deuses, né? Então a terra estava sendo desolada por Nabucodonosor, rei de Babilônia, né? Estava sendo sitiada e destruída. E hoje a gente vai ver o capítulo 19, que é a lamentação pelos príncipes. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e dize: quem foi tua mãe? Uma leoa entre os leões, a qual, deitada no meio dos leõezinhos, criou seus filhotes. E educou um dos seus filhotes, o qual veio a ser leãozinho, que aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. E ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na cova delas, e o trouxeram com cadeias à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado muito e que a sua expectação era perdida, tomou outro dos seus filhotes e fez dele um leãozinho. Este, pois, foi andando continuamente no meio dos leões. Veio a ser leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Saqueou os seus palácios e destruiu as suas cidades. Desolou a terra e tudo o que havia nela, ao som do seu rugido. Então se juntaram contra ele os povos das províncias ao redor, estenderam sobre ele a rede e foi apanhado na cova deles. E com cadeias colocaram-no em uma jaula e o levaram ao rei de Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que não se ouvisse mais sua voz nos montes de Israel. Tua mãe era como uma videira no teu sangue, plantada junto às águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas, e tinha varas fortes para cetros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos, mas foi arrancada com furor, foi lançada por terra, e o vento oriental secou o seu fruto. Quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, o fogo as consumiu, e agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta, e de uma vara dos seus ramos saiu fogo que consumiu seu fruto, de maneira que nela não há mais vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação e servirá de lamentação, né? Aqui Judá não tem mais força, né? Judá, os príncipes de Judá caíram por terra, né? Seguiram, né? Não seguiram os mandamentos do Senhor, né? O Senhor deu várias oportunidades, mas não quiseram ouvir os verdadeiros profetas, né? Pelo contrário, né? Preferiram os falsos profetas que diziam profecias mentirosas, dizendo que haveria paz, sendo que não haveria paz. A infidelidade de Israel no capítulo 20.
E aconteceu no 7º ano, no 5º mês, ao 10 do mês, que viram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Viestes consultar-me? Vivo eu que não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor Jeová. Porventura tu os julgarias? Julgarias tu, ó filho do homem? Notifica-lhes as abominações de seus pais, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová. No dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos meus olhos das nações, no meio dos quais estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante a vista dos quais os fiz sair. E, contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Lembrando que nós lemos sobre isso no começo, né? Moisés era o líder ali do povo, né? Que liderou a saída do Egito, lembrando que quem tirou realmente foi Deus, né? Mas foi através de Moisés e Arão. Mas quando estava no deserto, teve uma turma ali, né? A turma de Corá, se eu não me engano, era Corá. Eles se rebelaram contra o Senhor ali e a terra acabou os engolindo. Mas foram muitas vezes que o povo se rebelou contra o Senhor, inclusive fizeram até um bezerro de ouro enquanto Moisés estava no morro, no alto monte, no morro não, no alto monte, enquanto Deus escrevia os 10 mandamentos na tábua, né? Moisés ficou tão zangado, né? Tão bravo com aquela situação que ele acabou jogando as tábuas no chão e as quebrando, né? E depois, em outro momento, tiveram que refazer
as 10 tábuas, né? As 2 tábuas, né? Que essas tábuas eram levadas dentro da Arca da Aliança. Mas daquela turma que saíram do Egito, somente as crianças que tiveram oportunidade de conhecer a terra. Daquela turma toda, somente somente Caleb e Josué foi quem conheceu a terra prometida, porque o resto, toda aquela geração faleceu, né? Esperou acabar toda aquela geração. Foi uma nova geração que conheceu a terra prometida, porque houve rebelião, todos eles se rebelaram contra o Senhor, e assim eles não seguiam os mandamentos do Senhor, né? Eles profanavam contra o Senhor e assim se acendeu a ira do Senhor. Então, como punição, Deus não permitiu que eles conhecessem a terra prometida. Então o povo ficou vagueando pelo deserto durante 40 anos, mas Deus não deixou lhes faltar nada, né? Eles ficaram durante 40 anos no deserto, caía o maná do céu, que do maná eles faziam o pão, né? Que era o alimento diário. Quando eles desejaram por carne, choveram cordonizes, né? Suas roupas não envelheciam e todos que morreram ali foram por mortes naturais, né? Nenhum foi por espada ou por fome. E aquela geração que estava ali, depois que trocou a geração, depois que a nova geração cresceu, essa sim que foi liderada por Josué, que Josué e Caleb foram os únicos daquela geração que realmente seguiram os mandamentos do Senhor. A nova geração guiada por Josué, esses foram direcionados para a nova terra, né, que é a terra de Canaã, e aí sim chegaram à terra prometida pelo Senhor. Mas para você ver, né, Deus prometeu que ele iria libertar o povo, que iria levar o povo à terra que mana leite e mel. Mas o povo se rebelou contra o Senhor, então aquele povo, eles não chegaram à terra prometida. Mas a aliança do Senhor se mantinha. Então a descendência do povo, né, os filhos daquele povo que chegaram à terra prometida, né? Então ele cumpriu a palavra, o Senhor cumpriu a palavra dele, né? E a gente continua aqui no versículo 17. Não obstante, o meu olho lhes perdoou e eu não destruí, nem os consumi no deserto, mas disse eu aos seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andais nos meus estatutos, guardai os meus juízos e executai-os. Santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para o fazer, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão e operei por amor do meu nome, para que não fosse profanado perante os olhos das nações, à vista dos quais os fiz sair. Também levantei a minha mão para eles no deserto, para os espalhar entre as nações e os derramar pelas terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos iam após os ídolos de seus pais. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver. E os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo o que abre a madre, para assolá-los, para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e dize-lhe:
Assim diz o Senhor Jeová: ainda até nisto me blasfemaram vossos pais, ao procederem traiçoeiramente contra mim. Porque, havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantar a minha mão para lhe dar, então olharam para todo o monte alto, para toda a árvore frondosa, e ofereceram ali os seus sacrifícios, e apresentaram ali a provocação das suas ofertas. Puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que altar é este aonde vós ide? E seu nome tem sido Bamá até o dia de hoje. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: estáis vós contaminados no caminho de vossos pais, e fornicais após as suas abominações? E quando ofereceis os vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? E vós me consultaríeis, ó casa de Israel. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós não me consultareis. E o que veio à vossa mente de modo algum sucederá quando dizeis: seremos como as nações, como as outras famílias da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós, e vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras das quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, então ali, face a face, entrarei em juízo convosco, como entrei em juízo com vossos pais no deserto, na terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. Também vos farei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo da aliança. E separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim, da terra das suas peregrinações os tirarei, mas à terra de Israel não voltarão. E sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: ide, sirva cada um aos seus ídolos, pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles, ali requererei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis significado em vós perante os olhos das nações. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos introduzir na terra de Israel, terra pela qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais, e ali vos lembrarei de vossos caminhos, de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul, derrama as tuas palavras contra o sul e profetiza contra o bosque do campo do sul, e dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que acenderei em ti um fogo
que em ti consumirá toda a árvore verde e toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte, e verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi. Não se apagará. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eles dizem de mim, não é este um proferidor de parábolas? Pois é, né? Aqui eles estão querendo servir a dois senhores, porque eles estão servindo a ídolos, né? Estão sacrificando a outros deuses e ao mesmo tempo estão querendo servir ao Senhor, mas a palavra do Senhor disse, né? Servireis somente a mim, né? Adorais somente a mim, não prostrareis diante de outros ídolos. E a palavra de Deus diz também que não servireis a dois senhores, né? Ou seja, né, você não pode servir a dois senhores. E a palavra diz de que Deus só existe um, né? Esses outros deuses não existem. Ali são demônios disfarçados, né? Deuses disso, Deus daquilo outro, santo de não sei o que, santo de não sei o que. Isso aí todos são demônios, né? São anjos caídos, né? Os anjos que caíram com Lúcifer. São os demônios que se disfarçam, né? Se disfarçam de santos, de deuses, de não sei o quê, exatamente para enganar as pessoas, né? Para as pessoas pensarem que estão realmente servindo a Deus. E é nesse momento que muitos, infelizmente, são enganados. Por isso é que temos sempre que ler a Bíblia para a gente poder estar conhecendo o que é realmente, para a gente ter esclarecimento do que a palavra de Deus diz, se revestir da armadura do Senhor. O que isso quer dizer o quê? Que a gente tem que conhecer a palavra do Senhor. E assim, realmente não é fácil porque a Bíblia é grande, é muita coisa realmente. Para a gente conhecer é difícil, né? A Bíblia, porque se você pegar um capítulo, né? Não digo nem um livro, digo um capítulo, e 10 vezes que você lê esse capítulo, nas 10 vezes você vai ter um entendimento diferente, porque cada vez que você lê esse capítulo, cada vez que você lê, cada vez é Deus te inspirando, Deus te ensinando algo diferente. O livro, a Bíblia é o único livro em que o autor está presente, né? Porque todo momento que você lê a Bíblia, Deus está ali com você. O Espírito Santo, ele está te guiando ali, ele está te ensinando. Tanto que quando você for ler a Bíblia, o bom é você estar num espaço tranquilo, sossegado, de preferência celular desligado. O meu, por exemplo, eu coloco em modo avião, desligo o Wi-Fi e tudo, para poder fazer a gravação e não ter nenhuma interrupção. Embora hoje vocês viram a minha pequenininha aqui, né? Essa não tem como controlar, mas é bom você ter esse momento sozinha, sozinho, mas você pedir a inspiração de Deus, né? Você conversar com Deus antes e pedir a Ele direção nessa leitura, né? É pedir para que Ele te ajude a entender e a compreender o que você está lendo ali, porque algumas coisas realmente a gente se atrapalha um pouco, principalmente essa parte de parábolas, por exemplo. Eu mesmo me atrapalho muito em parábolas, né? No livro mesmo, onde tem as parábolas, onde é só parábolas, aliás, no livro de Provérbios, por exemplo, eu me atrapalho muito. Alguns provérbios ali, ele tem a explicação, esses que têm a explicação fica mais fácil de entender, mas os que não têm a explicação demoram um pouquinho mais, então você tem que ler, reler. Hoje tem o Google, né, que nos ajuda muito, você pode fazer uma pesquisa ali, se aprofundar um pouquinho mais, mas não é todo mundo que tem essa paciência, que tem esse tempo, ou que tem essa mente também que possa buscar. Eu, como já comentei com vocês, né,
eu tenho um certo problema de memória, então para mim é um pouquinho mais difícil, mas com esses vídeos que eu tô fazendo aqui tá me ajudando bastante. Através desses vídeos aqui que eu tô conseguindo memorizar um pouquinho mais da Bíblia, coisas que eu não memorizava antes, né? Mas ao longo dos vídeos eu vou conseguindo me lembrar das coisas que eu fui falando, que eu fui lendo, e aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Por isso que eu tô falando, aqui eu tô aprendendo junto com vocês. E é assim, aos pouquinhos a gente vai indo. Quando terminar essa sequência de leitura, depois eu vou ver uma nova sequência, que vai ser a sequência cronológica, ou seja, a sequência dos fatos, né? Que acho que para uma primeira leitura é bom ler na sequência em que se encontra a Bíblia, né? Mas numa segunda leitura é bom na sequência dos fatos, que acho que vai ser, aí sim o entendimento vai ser um pouquinho maior. Não vou continuar falando muito porque o vídeo já se prolongou um pouquinho, tá? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por tuas palavras, por tuas mensagens, Pai. Louvado seja, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, continue nos ensinando, Pai, continue nos abençoando, nos direcionando, Pai. Necessitamos de Ti, Senhor. Peço em especial, Pai, que o Teu Espírito esteja rodeando pelo mundo, Pai. Muitas pessoas precisam de Ti nesse momento, Pai. Muitas pessoas estão perdidas, Pai, estão desoladas, estão desorientadas, Pai, estão com o seu emocional abatido, Pai, estão sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar, Pai, estão perdidas, necessitam de Tua direção, Pai, necessitam de Teu conhecimento, necessitam de uma palavra de consolo, necessitam de uma palavra de conhecimento, Pai. Muitas pessoas nem sabem sobre o Seu nome, Pai, nunca nem ouviram falar o Seu nome, Pai. Dê a oportunidade, Pai, que os Teus servos, Senhor, tenham a oportunidade de chegar nesses lugares, Pai, para levar o Teu nome, Senhor. Que a gente possa alcançar essas pessoas para levar o Teu nome, para levar essa palavra amiga, Pai, para que essas pessoas possam conhecer o Teu plano de salvação, Pai. E quem já conhece o Teu nome, Pai, mas que está sendo enganado, Pai, que o Senhor tire a venda desses olhos, Pai, que abra os olhos espirituais dessas pessoas, Senhor, para que eles enxerguem verdadeiramente, Pai, que caminho estão trilhando, Senhor, para que eles possam reconhecer, Pai, que somente seguindo Jesus é que se chega a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Derrama a Tua unção sobre ela, Pai. Não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em sua vida emocional, Pai. Em nome de Jesus, manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Arranque dela todo o mal, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor. Traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, que o Senhor esteja direcionando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço pelos Teus filhos, Senhor. Nós necessitamos de Ti, Pai. Necessitamos de Tua direção, Pai. Nos abençoe, nos proteja, Pai. Nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.